Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Um esgotado. Contos do Norte, de João Marques de Carvalho. O pobre Heitor foi levado à sepultura numa triste e chuvosa manhã de abril. Como não tivesse bens que deixassem aberta a possibilidade de um galanteio póstumo nas folhas de um testamento, acompanhou-o até Santa Isabel apenas o bom compadre Fernandes, o inestimável enfermeiro nos poucos e longos dias de sofrimento. O largo círculo de seus amigos eximiu-se do incômodo da viagem a bonde, desculpando-se com o mau tempo, quando, mais tarde, um ou outro defrontava com o paciente Fernandes. Não obstante, aquele infeliz fora, na vida, um moirejador notável. Toda a cidade conhecia-lhe o nome. Fizera-o à custa de muitos anos de ímprobo trabalho, numa repartição movimentada e importante. Quando fechava o serviço oficial, não era para casa que ia o Heitor. Tomava o caminho do diário, onde colaborava e que lhe devia grande parte de seus melhores êxitos. Quantas noites não passou ele em claro, numa superexcitação agridoce, obsidiado pela ideia de um artigo sensacional, entusiasmado por uma nova seção, enervado na improfícua procura de um termo próprio, de um vocábulo justo, que exata e completamente interpretasse o seu pensamento. Mas era mais do que um jornalista o Heitor. Era um literato de vocação. Seu anelo mais veemente consistia na publicação de um livro, novela ou contos, que fosse a definitiva consagração do seu nome de escritor. Muito jovem, fizera nas letras uma estreia banal, quando estudante. Lançara, como tantos, um manifesto político em verso e cometera sonetos, como toda a gente os perpetra aos 20 anos. Porém, depressa lhe disse o bom senso, não serem os versos o seu forte, e Heitor dedicou-se à prosa. Tivera, ao princípio, um estilo guindado, quase gongórico, influência de Camilo Castelo Branco, que o impressionara violentamente. Fez-se pesquisador de vocábulos raros e tentou remoçar, com honras de neologismos, termos venerandamente arcaicos. Seu critério, entretanto, aconselhou-o com brandura a emancipar-se de alheias influências, a mostrar-se nu ao público, sem artifícios de linguagem. Foi-lhe salutar a própria observação. A forma tornou-se mais simples, a expressão mais singela, a ideia mais clara. Sucedia que voltava, alta noite do trabalho, fatigadíssimo, os olhos avermelhados, o cérebro oco e pesado, e na veemência de seu amor às letras, assim mesmo sentava-se à mesa, a rabiscar tiras consecutivas, a esmo, com desespero. Davam-se, então, alternadamente, grandes, desencontradas lutas naquele espírito. Vinham-lhe às vezes a lembrança do êxito de um livro novo, revivescentes entusiasmos. O clangoroso clarim da emulação retinia-lhe aos ouvidos animadoramente. Sentia-se Heitor capaz de grandes cometimentos, fazia projetos e planos de romances, uma edição de luxo, a Guillaume, com gravuras artísticas, executadas em Paris. Era um dos seus sonhos mais persistentes um livro amazônico, todo cheio de vinhetas com paisagens nossas, que interpretassem, nas linhas do desenho, as perspectivas que o texto havia de pintar ainda mais eloquentemente que o lápis. A ideia dessas ilustrações, seu espírito alcandorava-se em grandes esperanças. Todo o corpo vibrava-lhe de emoção artística, pregozando os aplausos incondicionais de seus conterrâneos. E projetava, d'uma sentada, 2 romances e 3 ou 4 contos.
Preparava-se para escrever. Limpava a pena. Dispunha meticulosamente o papel diante de si e fitava o teto, à espreita da primeira palavra, como se tivesse de agarrá-la de surpresa. Mas a frase tornava-se arredia, ocultava-se num burburinho de pensamentos, e o tempo fugia na desanimada esterilidade de Heitor. Chegavam-lhe depois à memória as ruidosas ovações feitas a outros escritores, a aceitação de seus livros, a popularidade de seus nomes em todo o país. Tentava, num esforço de energia, vencer a improdutividade, forçar a ideia, tornava a molhar a pena, endireitava o papel. Tudo era inútil. Estava escrito que nada poderia fazer. Deitava-se então num desânimo, soprava a luz. Ficava na escuridão da sua soledade, os olhos escancarados, com um ofego de raiva a secar-lhe a goela. Era justamente isso a sua relia. Uma vez deitado, tinha, logo depois, a inteligência lucidíssima. Organizava as ideias, formulava frases mentalmente, alinhava períodos inteiros. E, numa crispação, conhecia, pressentia, que se escrevesse assim, teria garantido o agrado público, que é o vestíbulo da imortalidade para o escritor. Saltava às pressas para o chão, acendia a vela, atirava-se à mesa. Mas o encantamento quebrava-se, permanecendo ali apenas o homem de letras impotente, o jornalista esgotado, o funcionário embrutecido, que longas horas de trabalho material impossibilitaram para as lucubrações artísticas. Vinham-lhe então vibrantes assomos de trêmulas desesperações. Infeliz Heitor. Uma feita, lembrou-se de buscar, na história antiga, assunto para uma novela. Naturalmente, o clarão deslumbrante da Grécia chamava-lhe a inteligente atenção. E Heitor deliberou logo que a vida helênica, da era pré-messiânica, seria a preferida da sua pena. Sem grande esforço, pressentiu que série de quadros impressionadores poderiam inspirar-lhe os requintes daquela civilização assombrosa, mesmo em suas desabridas paixões carnais, em seus vícios triunfantes. E que belas perspectivas havia de esboçar, na frase curta e incisiva, a que insensivelmente afeiçoara-se-lhe o estilo. Assuntos não lhe faltavam. Toda a série de lendárias hetairas, Thaís, Safo, Aspásia, prestar-lhe-ia ensejo para admiráveis páginas. E sonhava então fazer obra nova, fazer obra sua, propriamente do seu cérebro. Queria divorciar-se de intenções preconcebidas, seguir trilha não arroteada ainda. Sua novela seria, em todos os sentidos, original. Que não fossem imputar-lhe a pecha de imitador dos Flauberts, dos Anatole France, dos Pierre Louis. Excelentemente educado, encontrara Heitor em consecutivas viagens ótima ocasião para ilustrar-se. Seu espírito, em assuntos d'arte, possuía um admirável senso estético, que a contemplação dos grandes trabalhos geniais de todas as épocas havia criado e corrigido. Sonhara de pronto fazer ilustrar o seu volume com silhuetas de Carlos Aguiar, paisagens de De Ângelis e deliciosos molhos de flores de Julieta França. Havia de enchê-lo de iluminuras, deliciosamente. Seria um livro amoroso, toda a nudez do amor helênico trescalando vívida volúpia no texto e fulgurando em vinhetas, numa exuberância de corpos juvenis, como harmonioso hino à forma imortal. E todas estas ideias vinham-lhe ao cérebro sem baixa concupiscência, antes por entusiasmo artístico,
elevado e regenerador. Entretanto, nada fazia. Quedava-se horas inteiras sentado à secretária, já pensativo, já distraído, rabiscando palavras ermas de senso, ao acaso. É que não havia modo de surpreender a idéia matriz, fundi-la na primeira frase, definitiva e triunfal. Todos os períodos pareciam-lhe inservíveis, sem nervos. Tocava-os com a vista, sopesava-os com o espírito. Eram expressões moles, como enguias, que escorregavam-lhe dos sentidos e caíam numa lassidão para o ouvido, seguidas da saudade dolorosa daquele impotente sonhador. Quando adoeceu, Heitor pressentiu que estava tudo acabado. Ia morrer. Subiram-lhe então as lágrimas às pálpebras, rolaram-lhe pelas faces, como pesadas, ardentes pérolas em fusão. Lamentava o passado, arrependia-se de tantos anos de transigência com a inércia. Dizia-lhe a consciência que era de sua culpa se tão pequena bagagem literária legava à Amazônia. Embalde o infeliz, para desculpar-se a si próprio, estivesse no direito de invocar a absorvente tirania da existência, a ingratidão universal. E em poucos dias, então, cobriu-se-lhe de cãs a desgrenhada cabeça cismadora. No instante em que expirou, esboçava Heitor um meio sorriso translúcido. Dir-se-ia estar a ver perpassarem ainda as frotas de Alexandre, mar jônio afora, ao som dos instrumentos músicos de cortesãs sagradas, eretas à proa e à popa, adoravelmente nuas. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.